Pessoal, boa noite. Tudo bem? Como é que passamos na última semana? Bem. Tudo bem. Fabrício, Que foi, Elson? o material de hoje está no AVA? Já está no AVA, desde hoje, desde ontem. Bom, pessoal, algumas coisas assim, tá? Que eu quero conversar com vocês. Hoje na sala vou ter uns 4, 5 exercícios com vocês, porque nós já acabamos o conteúdo, então mais termos de revisão para avaliação na semana que vem. Bom, eu dei 3 atividades para vocês fazerem, tá? E essas atividades foram... Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente... Tá, beleza. Bom, eu dei 3 atividades para vocês, né? Para vocês me devolverem na forma de exercícios para a gente fazer uma atividade de sala. Então, nós fizemos uma lista que ela está lá na seção, na unidade 2, seção 1, ela foi na aula 4. Depois teve outra na aula seguinte e teve outra na aula seguinte. Então, teve 3 listas de exercícios. Alguns alunos já me retornaram, outros ainda não. Bom, o que eu tinha combinado é que cada semana vocês me entregassem um exercício para não acumular. Mas eu sei que nós tivemos alguns problemas referentes a acesso. Tá? Então, o que eu vou deixar? Eu vou prolongar esse prazo destas listas até amanhã. Então, quem me entregar isso até amanhã às 23h59, se não tiver me entregue, eu vou corrigir e vou lançar nota. Não tem problema. Tá? Então, tem mais dos 30 dias que eu deixei para trás, aí tem mais 48 horas para fazer essas 3 listas aí. Bom, eu tenho, para avaliar vocês no primeiro bimestre, 1.000 pontos de sala de aula. Então, 600 pontos já está distribuído nessas 3 listas. Os outros 400 pontos, tá? Eu vou distribuir assim, 200 pontos para quem acessar toda a unidade 1 e 200 pontos para quem acessar toda a unidade 2. Então, o aluno que entregou as listas, acertou os exercícios, acessou toda a unidade 1, toda a unidade 2, e esse aluno vai ter os 1.000 pontos da atividade de sala. Tá? Mas as pontuações que vai entrar para a disciplina pelo acesso do AVA. Bom, outra coisa, tá? A prova do primeiro bimestre ela vale 1.000 pontos. Tá? Então, eu vou dar uma questão única, é uma questão teórica. Tá? Vocês vão entrar lá no... Essa questão vai estar alocada, tá? Deixa eu botar o AVA aqui, vocês, na disciplina, para a gente ficar bem tranquilo aqui. Eu já visualizei ela ali dentro na unidade 2. Mas ela só vai abrir... Mas ela só vai abrir no dia 23. E vai isso, ficar disponível até o dia 25 para resolução e entrega. Isso, exatamente. Já visualizei ela ali. É isso aí. Tá, então tá ali, ó, tá? Então aqui tá a unidade, tá aqui a disciplina de vocês, de transporte, tá? E até que eu estava falando antes com o Elson, Fabrício, antes de tu entrar, deixa eu ver como é que tá teu acesso aqui. Ah, beleza, tu já fez todas as coisas tranquilas. Bom, Elson, olha aqui, ó. Vou te mostrar onde tu pega o plano de ensino e o manual da disciplina. Tá? Deixa eu ver aqui. Plano de ensino, isso em todas as disciplinas, tá, Elson? Ele está aqui em cima, ó. Então, tu tem que entrar aqui e baixar o arquivo. Então, okay. Entrando aqui e baixando o arquivo, começa também a pontuar o quanto que tu já fez da disciplina. Então, se tu não baixa esses arquivos, também aparece para ti como uma atividade não completada. Tá? Então, plano de ensino, o roteiro do tutor, que é o cara que fica também disponível no AVA, o manual da disciplina, o cronograma da disciplina e o fórum, se a gente quiser colocar algum questionamento para a turma. Tá? Tanto eu como vocês podem fazer
questionamento no fórum para os colegas. Tá? Aí, para Então, mim tá tudo vermelho ali. sim, porque não acessou ainda. Tá? Então, no momento que tu acessar e baixar esse material, também vai te aumentar o teu engajamento. E aumentando o teu engajamento também pontua em relação ao AVA. Tá? Então, exatamente está aqui. Ó. Então, a prova de vocês vai estar aqui, ó, na unidade 2, seção 3. Aqui, ó, aprimorando o seu conhecimento. Então, primeira avaliação de finanças de transporte. Se vocês clicarem, está bloqueado o link ainda. Tá? Esse link só vai estar habilitado a partir das 20h30 da semana que vem. Porque semana que vem, neste mesmo horário, eu vou entrar em sala com vocês antes da prova. Justamente para prevenir que algum colega, porventura, não assista a aula hoje, ele não fique perdido na hora de fazer a prova. Tá? Então, vocês vão entrar ali, vão baixar um arquivo em Word, podem responder nessa mesma folha, salvar, botando o nome de vocês no final do arquivo e subindo esse arquivo no portal do aluno para eu poder fazer a correção. Tá? Tranquilo? Nada demais. Tá? Nada que a gente não faça já, por exemplo, até mesmo em disciplinas interativas, onde a gente tem que baixar uma questão e fazer a questão e subir. Né? O porquê que eu optei em fazer dessa forma e não fazer de múltipla escolha? Questão de múltipla escolha é mais fácil de dar erro do que questões assim, tá? Então é mais fácil de vocês fazerem e subirem e eu poder ter acesso para fazer a correção, tá bom? E isso vai ocorrer para todas as disciplinas. Cara, como a gente tem disciplinas que tem, dependendo da unidade, ou tem 3 ou tem 4 encontros, a nossa aqui tem 3 encontros. Disciplinas que vão ter 4 encontros vai estar lá na seção 4, a prova de vocês. Tá bom? Tranquilo? Eu não vou perguntar nada de absurdo, tá? Não vou perguntar nada de absurdo. A prova de vocês já está pronta, tá? Já até subir para o portal. Ah, é, tá. E para beber não vai nada? Não? Não, hoje não, hoje não. Ah, tá bom. Bom, gente, então, o que eu preparei para a gente discutir na aula de hoje, né? Bem tranquilo, sem estresse, tá? Vai ser mais um bate-papo e algumas discussões, tá? E Fabrício, tem Oi. algum posicionamento da instituição quanto à possibilidade de retorno das aulas? Na verdade, assim, né, Fabrícia? O que a gente, até mesmo em função do decreto que o Eduardo Leite publicou ontem, né? Que pelo menos eu acredito que eu acho que semana que vem alguma coisa de comércio, alguma coisa de indústrias devem estar liberando, tá? Mas com acesso muito controlado, ou seja, sem aglomeração. Sala de aula não tem como não fazer aglomeração, né? Faculdade não tem como não fazer aglomeração. Então, realmente, a gente depende de como é que vai ser o andamento da pandemia ao longo ali até o final do mês e até o início da primeira quinzena de maio. Eu acredito que nós, antes da segunda quinzena de maio, nós não retornemos. Tá? Se voltar na segunda quinzena de maio, é bem tranquilo, assim, porque, na verdade, a gente vai conseguir fazer o quê? Fazer as aulas práticas que nós todos vamos fazer e fazer as avaliações lá em final de junho, pegando primeira semana de julho, sem invadir muito o calendário do segundo semestre, entendeu? Claro que a gente, se for necessário, a gente vai usar o mês de julho, com certeza. Mas eu acredito que a gente deve voltar antes da segunda quinzena de maio, a gente não deve retornar. Acho que tem mais, ou seja, hoje é dia 16, eu acho que pelo menos mais 30 dias nesse nosso sistema que a gente está passando agora. Tá certo. O que nós estamos suspensos até o momento, né, é até o dia 30 de abril, que é o que nós temos de regulamentação. Agora, após isso, a gente tem que esperar um novo decreto, um novo posicionamento, ver o que vai ocorrer.
Tá? Tá certo, Fabrício. Obrigada. Não, que isso. Então, gente, imagine ali, ó, um sistema que nós temos um sistema de pistão. Então, exatamente isso é o sistema que ocorre em um elevador hidráulico, né? Em alguns sistemas industriais. E ele mostra ali que aonde a força F está aplicando, que a gente pode chamar de ponto A lá, essa força F, ela está sendo aplicada com uma intensidade de 850 newtons. E essa peça, conforme está mostrando a ilustração ali, a área de aplicação dessa força, ela é de 15 centímetros quadrados. A área do pistão maior é de 150 centímetros quadrados. Qual é a ordem de grandeza aí, gente, das áreas dos pistões? Quantas vezes a área B é maior do que a área A, onde a força F está sendo aplicada? Dez vezes, tá, gente? Tá ali, ó. 15 centímetros quadrados para 150 centímetros E a outra quadrados 150 é. são 10 vezes. Então é 10 vezes maior. Uhum. Então, o fluido ali é água. Tá? Para facilitar o cálculo, a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. Com base no texto acima, qual é a massa que está sendo... Qual é o valor da massa que está sendo elevada? A resposta A, B, C, D ou E? Vai ter que fazer o cálculo, né, Fabrício? Sim. Que nem fosse um cilindro aí, né? Força A. Vou dar uma barbada para vocês aí, tá? Isso aí vocês podem fazer com uma relação de razão e proporção. Tranquilamente. Sempre que nós tivermos elevadores hidráulicos, tá? A gente pode usar uma correlação que a força, olha só que bonitinho, a força no ponto A está para a área 1, assim como a força no ponto B está para a área 2. Aqui, ó, eu tenho um circuito fechado, eu não tenho pressão externa atuando aqui. Esse é o princípio dos vasos comunicantes, tá? Então, se eu exerço uma força X aqui, essa força que eu estou exercendo aqui vai elevar essa minha força, essa minha massa M aí, proporcional à relação das áreas. Então, a massa elevada, neste caso aqui, vai ser de 850 quilos. Desculpe, 8.500 quilos. Não. Tá? Olha lá, ó. A força em A força em B, força em A, força em C. Tá? Então, se eu tenho uma força X, se eu estou aplicando uma força aqui, essa força aqui tem que ser igual aqui, ó. Estou mantendo a proporcionalidade. Entenderam? Tem que manter a razão da proporcionalidade. Tá? Então, a força lá, ó, ela é 8.500. Ó, eu tenho 850 de força. Só que a massa
dá 850. As assertivas aqui, ó, tem o pega-ratão, né? Se tu fizer uma relação direta da área, é 10 vezes maior. Vou aqui na C. Não, a resposta é a letra B. Ó. Porque quanto é... Se eu tirar a aceleração da gravidade da força aqui, eu vou ter 85. E aí, realmente, aí eu caio na correlação de uma 10 vezes maior em relação à área. Tá? Eu posso calcular newton por centímetros quadrado? Só não posso calcular centímetros quadrados por quilos, né? É que, na verdade, é que como a gente está fazendo uma correlação de forças, né? Eu vou cortar aqui o centímetro com centímetro, Elson. Isso, ó. Olha a análise dimensional aqui, quando eu faço aqui. Ó. Vou ficar com centímetro quadrado embaixo e vou ficar com centímetro quadrado em cima. Então, se eu, por exemplo, se eu fosse converter essas unidades para milímetro quadrado, para metro quadrado, para quilômetro quadrado, não ia ter influência nisso, porque essas unidades iam ser cortadas. Que a minha unidade que eu estou apurando aqui está em newtons. Tá? Claro que aí eu coloco a ação da gravidade aqui para obter a massa, que é a questão que ele me pergunta. Entendeu? Entenderam? Sim. Sim, sim. Tá, beleza. Vamos cá. Imagine a seguinte questão. No manômetro da figura abaixo, o fluido no reservatório A, aqui, é a água e o fluido manométrico está aqui, ó, mercúrio. Tá? Então, eu tenho o reservatório aqui onde eu tenho o meu fluido sendo a água e aqui eu tenho o mercúrio. Qual é a pressão manométrica em P de A? Então, qual é a minha pressão de manômetro aqui? Então, o peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico. O peso específico do mercúrio, 136.000 newtons por metro cúbico. E a pressão atmosférica, aqui dada em quilopascal, 1.013 kPa. Então, qual vocês acham que vai ser a nossa pressão manométrica? O que eu vou ter que analisar? Lá no centro do meu reservatório. Por que ele pegou exatamente o seu reservatório e traçou uma linha aqui? Qual a influência? O que eu estou dizendo aqui, gente? Vocês se lembram que quando nós dizemos que nós estamos com um fluido e esse fluido ocupa todo o espaço do recipiente, todos os pontos estão com a mesma pressão, ok? Mas, isso aí eu chamo de pressão absoluta. Mas se esse meu vaso, como é o caso aqui, ó, está aberto para a atmosfera, isso aqui é um exemplo para a gente até mesmo de um barômetro, tá? Medir a diferença atmosférica. Então, tem alguma influência essas alturas de mercúrio que eu tenho aqui? Sim, eu vou ter que calcular esses pontos aqui, porque essa Sim, altura... que cada ponto vai ter uma pressão diferente. Sim, exatamente. Porque influencia justamente com relação ao peso específico do fluido mercúrio e também com a pressão atmosférica, porque o vaso está aberto. Tá? Então, olha lá. Ó. Então, a alternativa é a alternativa C. Ali, ó. Então, 10,38 kPa, ou seja,
Se eu fizer isso aqui, ó, tá? Olha ali. Então, partimos que o reservatório A e somamos a pressão de A, a pressão das colunas descendentes e subtraímos as colunas ascendentes. Então, olha lá, ó. Então, a pressão de A, que nós não sabemos, mais quem? Então, o ρ da água mais a altura da água, vamos voltar lá. Então, qual é a altura da água aqui, ó? Então, se eu tenho 5 aqui, eu tenho 2, isso aqui é 7, isso aqui é 5, né? Concorda comigo? Ó, se até o centro do meu reservatório eu tenho 7, e até ali, ó, até o começo da bochecha, ali onde começa o mercúrio, eu tenho 2, 7 menos 2 é 5. Então, vou ter o peso específico da água vezes essa altura aqui, ó, que é 5. Então, eu vou somar. Tá? Bom, agora eu vou subir. E vou subir de quanto? Subir de quanto aqui? E eu tenho ali aqui, ó, 10. Eu tenho 10. Tá? E eu tenho 2 aqui. Eu vou pegar 10 e vou diminuir de 2, ó. Porque esse ponto e esse ponto são pontos de mesma pressão, tá, gente? Então, esses pontos, se eu for computar... Deixa eu acertar o aluno aqui só um pouquinho. Então, esse ponto aqui, ó, onde começa o mercúrio, e esse ponto do outro lado de 2 metros, eu vou ter um sendo positivo e outro sendo negativo. Então, eles vão sendo lá. Se vocês, para efeito de cálculo, quiserem colocar o quê? O peso específico do mercúrio vezes 2, menos o peso específico do mercúrio menos 2, não tem problema. Mas é uma questão de álgebra, né? Então, eu estou descendo uma distância e estou subindo a mesma distância, elas vão sendo lá. Então, o que vai levar em consideração a pressão do mercúrio é exatamente o quê? A coluna total aqui, que são 10 centímetros, menos o quê? Menos os 2 centímetros. Então, o que dá 8. E é exatamente o que ele coloca aqui, ó. Então, ele pegou o peso específico do mercúrio e multiplicou por 8 centímetros. Então, essas variações aqui tem que ser igual a 0. Tá? Bom, então, aqui é a minha é a minha pressão absoluta, a manométrica. Tá? Se eu quisesse saber a pressão relativa, eu somo a ela mais a pressão atmosférica. Tá? Tá bom? O líquido de massa específica, 1000 por metro cúbico, ou seja, isso aqui é água, com viscosidade dinâmica de newton segundo por metro quadrado, escoa com uma velocidade de 0,1 metros por segundo e uma tubulação de 10 centímetros de diâmetro. Bom, qual é a diferença da velocidade dinâmica e da cinemática? Qual é a relação entre elas? Viscosidade dinâmica e cinemática? Isso é lá da nossa primeira... desculpa, gente, perdão, me esqueci de deixar o telefone no mudo, perdão. Isso aí a gente viu lá na nossa primeira aula, qual era a correlação que nós tínhamos entre viscosidade cinemática e viscosidade dinâmica, o que relaciona elas? A massa específica, tá, gente? A massa específica. Então, sobre esse escoamento, o que a gente pode dizer? Que ele é um escoamento compressível, ele é um escoamento laminar, é invisível, transicional ou turbulento.
alternativa E, ele é um comportamento turbulento. Por quê? Nós sabemos que os números de Reynolds são aqueles escoamentos que possuem até um valor de 4.000. Reynolds não tem unidade. Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? Nós vamos colocar lá o nosso R, né, a massa, vezes a velocidade. Tá? O R aqui é o diabo a massa específica, que vai para ter mudado ali o diabo do símbolo. Tá? Então, velocidade, diâmetro da tubulação. Beleza. Tá? Um reservatório de grandes dimensões é drenado por uma tubulação, e essa tubulação tem 10 centímetros de diâmetro. Fabrício, Oi. o seu Bittencourt quer entrar aí na aula e não consegue. Dá uma olhadinha e vê se é contigo aí. É comigo, sim. Vamos ver. Entrou, Sérgio? Tá olhando a gente já, não? Dá um beijinho para nós, então. Boa noite. O Sérgio está mudo. Então, vamos lá, gente. Então, um reservatório de grandes dimensões é drenado por uma tubulação que tem 10 centímetros de diâmetro, conforme mostrado na figura. Considerando o escoamento ideal, calcule a vazão aproximada do dreno quando a altura for de 2 metros. Então, aqui, ó. Então, se eu tenho 2 metros aqui, qual vai ser a minha vazão aqui? Tá? Como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui, gente? Então, eu tenho que a área aqui, né? Para calcular a vazão. Né? E eu tenho aqui a minha pressão. Qual é a pressão que está exercendo em cima desse fluido aqui, gente? Pressão atmosférica. Tá? É um vaso aberto. Olha lá, ó. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos só calcular em termos que a gente chama de altura. Tá? Então, eu vou pegar ali minha aceleração da gravidade vezes o Z. Quem é o Z? O Z, gente... Um pouquinho, vou admitir mais um aluno aqui. Então, o Z, quem é o Z ali, gente? O Z aqui, ó. Tá? É essa altura de cota, que é os 2 metros. Então, tudo que eu fizer em um lado, vai ter no outro lado. Qual é a velocidade 1 aqui? A velocidade 1 aqui é 0. Porque, como eu vou estar em um regime permanente, é como se essas partículas que estão pertencentes ao nosso ponto 1 ali estivessem em uma velocidade estacionária, velocidade zerada. Então, se eu tenho que Z1 igual a 0 e V1 igual a 0, beleza. Então, eu já tenho aqui, ó, que aqui eu vou ter a aceleração da gravidade vezes a altura 2. Bom, esse meu termo aqui, eu vou zerar ele. Beleza. De quanto é a minha pressão P1 aqui, gente? Quanto é que é a minha pressão P1 aqui? Quanto é que é a pressão no ponto 1? 1 atm. 1 é atmosférica, beleza. Quanto é que é a pressão em 2 aqui, ó? Pressão em 2 aqui, gente. Também é aberto, também é uma atmosfera, tá, gente? Então, este termo aqui, ó, P1 sobre a massa específica, é igual a este termo aqui, ó, P2 sobre a massa específica. Então, eu posso cortar esses termos da equação.
Então, a minha equação, na verdade, para este tipo de problema, esse tipo de situação, vai ser sempre esta aqui, ó. Então, se eu tiver um reservatório aberto, tá? A minha velocidade, tá? Vai ser sempre o quê? GH igual a V ao quadrado sobre 2. Ou seja, V vai ser igual a raiz quadrada de 2GH. Então, eu tendo a velocidade e eu tendo a área, beleza. Olha lá, ó. Tá? Então, olha ali, ó. Então, eu tenho que a velocidade é 6 metros por segundo. Tá? Jogo na área, porque a área eu tenho o quê? Que é πr ao quadrado sobre 2, ou π diâmetro ao quadrado sobre 4, vai me dar uma vazão de mais ou menos 0,05 metros cúbicos por segundo. Deu para entender? Na verdade, esse calhamaço aqui, que é a equação de Bernoulli, é uma análise dinâmica ponto a ponto que a gente faz. Então, todos os problemas de mecânica de fluidos, de fenômenos de transporte, tá? Na faculdade, nós vamos estudar através disso. A única diferença que ocorre nesta equação, quando eu tenho a perda de carga, é porque a gente já trabalha com processos que não são mais conservativos. E aí, por exemplo, para a energia, então, no ponto 1, que é o que a gente está verificando aqui na equação de energia, ser igual à energia do ponto 2, eu tenho que somar ela ao quê? A perda de carga do trecho. Então, perda de carga do trecho, perda de carga pontual. Vocês lembram na última aula, onde nós computamos o quê? Que o somatório das perdas de carga é o somatório da perda de carga total do trecho, mais o somatório das perdas de carga em cada acidente que há na tubulação ao longo do dado trecho. Tá? Então, olha lá. A perda de carga localizada ocorre em locais, ou o que a gente costuma dizer, chamar também de singularidades, em que o escoamento sofre alguma perturbação. Então, por exemplo, eu posso ter uma expansão gradual ou uma contração gradual. Então, tudo que eu altero o meu perfil de escoamento do fluido dentro do meu duto, eu causo nele perturbação e vão ocasionar perdas de carga. Então, essa perda de carga é devido, então, ao atrito e ao gradiente que ocorre em função da diferença de pressão. Tá? Quando o fluido atravessa, então, essa singularidade. Qual é a perda de carga localizada, então, em uma borda viva, onde o meu K é 0,5, cuja velocidade de escoamento é 4 metros por segundo ao quadrado. Claro que vocês não vão conseguir fazer, porque na fórmula está na lâmina seguinte, tá? Bom, vamos ler lá, ó. Alternativa D. Esse K, o K é o coeficiente de forma. Se vocês olharem as lâminas da última aula, para cada forma, para cada acidente, eu tenho um coeficiente. E esse coeficiente eu já dei aqui, ó, borda viva. Se nós em uma prova, se eu em uma prova for pedir esse tipo de cálculo, tá, gente? Eu vou dar o quê? Ou eu vou dar a tabela com os tipos de acidentes, ou eu vou dar o CAC já direto aqui. Tá? Então, o que é uma borda viva, gente? O que é uma borda viva? É como se a tubulação entrasse um pouco para dentro do tanque, tá? Então, tem uma borda viva ali onde o fluido vai passar, ele não é um canto reto, ele tem uma borda que está ascendendo para dentro do tanque. Então, é simplesmente, olha lá, ó, a aplicação direto. Que equação? Se eu tirar esse K aqui, ó, imagine que eu não tenho esse K. Que equação é essa aqui, ó?
é da energia num ponto, ó. Onde eu obtenho a velocidade ou obtenho a altura manométrica, que nós fizemos no exercício anterior. Então, a perda de carga nada mais é do que a análise da altura que eu tenho ali pelo fator de forma do acidente. Então, eu dei a velocidade, eu tenho a aceleração da gravidade, multiplico pelo fator de forma e eu tenho exatamente a perda de carga localizada naquele dado acidente. Tá? Bom, então esses 5 exercícios é para a gente fechar a unidade. Tá? Bastante gente entrou na aula agora, da metade para o final. E eu vou relembrar com vocês, deixa eu tirar aqui do meu compartilhamento de tela para vocês me visualizarem. Tá, beleza. Todo mundo está me vendo aí bonitinho? Boa noite, Fabrício. Boa noite. Eu sei que o bonitinho é o feio arrumado, né? Mas vamos lá. Olha Bom, só, a gente não tinha o link para entrar, a maioria da gurizada, até eu tentei te ligar agora aí para pedir o link. A gente conseguiu entrar, pegamos o final da aula, eu acredito que a maioria do pessoal que estava com o Bruno ali foi a mesma coisa, eu acho que todos nós, o Bruno acabou a aula dele 8 horas, e desde as 8 horas a gente estava atrás de um link, tentando entrar, tentando entrar no aula. Só um pouquinho. O link está sempre na aula 1, gente. Tem que entrar lá na aula 1 da unidade 1. Lá na nossa primeira aula virtual eu falei isso. Em todas as disciplinas é assim. O link, eu vou até olhar aqui, ó. Aqui está a disciplina de vocês. Eu vou compartilhar de novo a minha tela. Tá? Ó. Sempre, gente. Sempre. O link vai estar aqui, ó. Unidade 1, sessão 1, aula ao vivo. Sempre, não muda em nenhuma aula. Muda o quê? Muda a aula que eu estou dando naquele momento. Mas o link está sempre na aula 1, sessão 1. Tá? Para a gente não cometer esse equívoco de novo, tá? Tá bom? Ok, eu acho que até que ninguém sabia disso, porque eu também eu não sabia, eu acho que... Não, eu tinha falado, e até assim, ó, vou reforçar para os professores de todas as disciplinas, porque isso tem que ocorrer em todas as disciplinas, tá? Justamente para não dar esse, desculpa o termo, mas esse samba do crioulo 2, onde é que está o link? Não, o link está sempre na unidade 1, sessão 1, independentemente se a gente está na aula 7, 9, 10, 11, 14 ou 20. Então, vai lá sempre na unidade 1, sessão 1 e acessa o link. Tá? Mas uma coisa é a seguinte, tá? Eu vou relembrar os assuntos do início da aula, tá? E quando eu finalizar a gravação, eu vou baixar, e assim que baixar, eu vou publicar a aula, aí sim, eu vou publicar a aula no dia de hoje. Aí vai estar aula ao vivo, número tal. Aí vocês podem rever o início do exercício que a gente fez. Tá? Ok, muito obrigado. O material tá ali já no AVA já, também, tá? Mas, claro, a resolução fica diferente quando a gente conversa. Tá? Bom, eu vou retornar, então. Todos entenderam, gente? Tranquilo? Ninguém mais se perdeu com relação a estar aula ao vivo? Bom, assim, semana que vem, tá? Se vocês entrarem aqui, ó, até vou compartilhar de novo, tô parecendo meio maluco hoje. Se vocês entrarem aqui, ó, na unidade 2, seção 3, que está o material da aula de hoje, por exemplo, tá? Se vocês entrarem, ó, lá no Aprimore Seu Estudo, já está o link para a prova da semana que vem. Então, aqui, semana que vem vocês vão entrar e vai abrir o link da prova. Tá? Como é que vai ser essa avaliação? Tá? Essa avaliação é uma questão teórica, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Então, tem uma questão que eu quero que vocês analisem e vocês têm o quê? 48 horas para retornar ela para mim. Então, eu fiz logo em seguida da aula, eu fiz às 2 da manhã, não tem problema. A questão vai ser habilitada, não me lembro qual foi o horário que eu habilitei.
Se eu não me engano, eu habilitei ela a partir das 20h30, para ficar aberto para vocês. Vocês terão até que dia? Então, semana que vem, que dia vai ser? Semana que vem vai estar aqui, vai ser dia... Cacete. Dia 23. Vocês vão ter até o dia 25, às 20h29, para postar a prova. Tá? Então, tem 48 horas para a postagem. Tá? Bom, o que eu quero dizer mais para vocês? Eu tinha colocado no AVA 3 listas de exercícios. Tá? E essas listas estão como está aqui na minha tela do meu diretório. Ó. Na aula 4, que foi na sessão 1 da unidade 2, depois foi na sessão 3 e na sessão 2 e sessão 3. Tá? Cada uma dessas listas vale os 200 pontos. Quem fez, me entregou, tá? Já corrigi e publiquei. Alguns eu ainda não fiz a retificação, porque eu vou esperar o quê? Eu vou dar um novo prazo para quem não conseguiu me entregar ainda, para me entregar essas questões até amanhã, à meia-noite. Tá? Então, quem não fez nenhuma dessas avaliações ainda, pode me entregar isso até amanhã, meia-noite. Bom, essas três avaliações em sala de aula aqui totalizam 600 pontos. Das atividades de sala de aula, que seriam 1.000 pontos, fica faltando 400. Então, o que eu vou pedir para vocês? Entrem no AVA, baixem os materiais, façam as atividades diagnósticas, façam os questionários. Quem preencher todos, eu vou dar 200 pontos pela unidade 1 e 200 pontos pela unidade 2. Que aí totalizaria os 1.000 pontos possíveis da avaliação de sala de aula. E mais a prova, que ainda então os meus 2.000 pontos no primeiro bimestre. Ficou claro, gente? Ô Fabrício, e essas unidades aí tem que te mostrar como? Tirar um print da tela para te Não mostrar? precisa, meu querido. Eu vejo tudo isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que a gente chama de dashboard, que é o meu relatório, tá? Aí o que é importante, tá? Vocês têm até domingo à meia-noite para fazer tudo. Porque eu, segunda-feira de manhã, vou baixar esse relatóriozinho aqui que vocês estão vendo. Tá? Todos estão visualizando ou não? Aqui, ó, eu sei quando é que vocês entraram e fizeram as atividades. Não está compartilhando a tela. Vou tentar de novo. Compartilhou agora? Quem é que tá vendo? Todo mundo tá vendo? Para mim tá normal aí, para mim tá aparecendo. Tá. Quem não tá vendo? Tá. Então, assim, ó, esse relatório aqui eu vou tirar domingo. Então, domingo eu vou ver quem fez. Então, se a tela, o cara tem até domingo para regularizar o acesso. Tá? O Elcio no instalo me perguntou, Fabrício, eu já fiz quase tudo e não está andando a minha pontuação. Isso pode ocorrer porque, assim, ó, também tem que baixar o plano de ensino e o manual da disciplina. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês onde fica. Vou voltar lá no topo da disciplina, aqui, ó. Então, este aqui, ó, é o layout da disciplina de vocês. Tá? Então, o plano de ensino está aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Estão vendo ou não? Não. Ou não? A tabela ainda. Tá, só um pouquinho. Deixa eu encerrar a tabela e botar este trabalho. Agora apareceu? Aí, apareceu. Tá. Então, o plano de ensino está aqui. Tem que abrir e baixar. Porque aqui, justamente no plano de ensino, também está a bibliografia complementar que eu utilizo. Tá? O roteiro da disciplina, o manual da disciplina e o cronograma. O cronograma é igual para todos. O cronograma é igual para todos. Mas é interessante baixar, ou pelo menos acessar, porque vai computar lá no relatório e também pode ser uma das coisas que está travando
subir o preenchimento das atividades. Tá? Bom, então é exatamente Fabrício, isso. Oi. olha só, no nosso aqui, eu estou com o meu aberto, ele só aparece o plano de ensino, manual e o fórum. É só Beleza. essas três Tá, em cima. beleza. Tá? É que para mim aparece. Então, a minha visão é completa, entendeu? Então, baixa sim, o que com está certeza. aparecendo, tranquilo. Tá? Tá Ali, ó, tranquilo. à esquerda aqui, ó, tem o menu e tem o livro didático. Ali façam um download do livro didático. Tá? Ó, o livro está aqui disponível para vocês fazerem justamente isso aqui, ó. Tá? O livro didático. Ele vai abrir um PDF que vocês podem baixar para acessar em qualquer lugar. Tá? Gente, isso é em todas as disciplinas, tá? Todas as disciplinas aparece isso. Tá? Alguma dúvida? Bom, gente, eu vou finalizar então a aula aqui. Tá? Assim que a aula estiver baixada para o meu e-mail, eu vou fazer um upload do vídeo. Eu não sei se vou conseguir fazer isso hoje, que depende da qualidade da internet. Mas até amanhã de manhã, com certeza, eu já postei essa aula que a gente teve agora. Tá bom? Só uma dúvida, rapidinho. Fala. O do link esse das nossas aulas, que está lá sempre na aula 1, lá, a sessão, Isso. tu chega a alterar aquele link ou ele é sempre o mesmo? É sempre o mesmo. Tu vai entrar ali e vai te direcionar para ao vivo. Ah, não tá. De Então vou todas as salvar. disciplinas. Não, Tá? deixar salvo já no navegador ali o link. Não, tranquilo. Pode fazer isso. Facilita bastante. Tá? Facilita. O que eu tenho feito? Tá? Olha ali, ó. Vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Então, beleza. Claro que eu vou começar depois da onde a gente realmente começou a gravar as aulas. Então, ali, ó. Vou entrar na unidade 1. Tá. Então, ali, ó. Ali está o link da aula ao vivo. Tá? Lá, ó, aqui, ó. Unidade 1, sessão 1. Nós começamos a ter nossas aulas ao vivo a partir da da quinta aula, aqui, ó. A partir daqui. Então, ali, ó, na sessão 2, tá normal lá. E aí, o que eu fiz para não sacanear vocês? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, nós tivemos as aulas presenciais, tá? E a partir da 7ª aula, as aulas foram ao vivo. Essa aqui é a nossa nona aula, tá? Porque teve uma aula que a gente fez via Skype que nós não conseguimos gravar. O Skype não dava essa facilidade que nós temos de gravação usando o streaming da faculdade. Então, aqui, ó. Se você entrar lá na sessão 2, unidade da sessão 3, tá ali, ó. A aula da semana retrasada ao vivo, a aula da semana passada ao vivo e os materiais de sala de aula. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Depois que baixar esse arquivo, eu vou postar exatamente o que vai aparecer um outro link aqui, aula ao vivo 9, que é a aula de hoje, que eu vou tentar subir hoje ainda. Tá bom? Consegui esclarecer a dúvida, gente? Certo, certo. Gente, então espero que vocês tenham todos um bom final de semana de estudo, porque eu sei que vai ser bastante provas a partir do dia 22, tá? E cuidem-se, tá? Elson, fica mais um pouquinho aí que eu quero dar uma olhada na tua tela que eu te mostrar uma coisinha, tá? Ok. Gente, boa noite. Até logo. Boa noite, obrigado.